A gente está uma parte muito preciosa da palavra. Mateus 6. Hoje nós vamos ler lá no versículo 16. Como vocês viram ali na tela, a gente está estudando, vai começar a estudar sobre o jejum hoje. E foi até engraçado, porque quando esse tema caiu para mim, eu fiquei relutante, né? O Diego me deu o tema, eu fiquei xingando ele uns 3 meses. Não quero dar aula desse tema, não sei o que lá, o quê, não sei o quê. Foi, não foi? Ele, não, sei que vai dar e tal. E eu fui estudando, gente, mas eu estudava assim, relutante no meu coração, sabe? Porque eu falei, gente, esse tema, jejum, não quero dar aula desse tema. E aí teve um dia que a gente estava conversando, eu e o Diego, a gente estava conversando, ele foi falando algumas coisas e na hora eu senti o Espírito Santo falando assim, abre seu coração. Não se endureça. E aí, foi redimido, sabe, aquilo dentro de mim. E uma coisa que a gente, quando a gente que dá aula, a gente que ministra a palavra aqui, a gente corre muito risco, às vezes, de se comportar como se a gente fosse um chefe de cozinha. A gente vai lá, pega a comida, a gente entende da comida, a gente prepara a comida, serve as pessoas a comida, só que a gente mesmo acaba não comendo da comida. E aí, depois desse dia que o Espírito Santo mandou abrir meu coração, eu já estava estudando antes e aquele tema eu estava me comportando como se eu fosse um chefe de cozinha. Eu estava preparando, entendendo o assunto, mas só aqui. E aí, depois disso, o Espírito Santo realmente me alimentou com essa palavra e eu consegui comer daquilo que eu mesma estava estudando para poder trazer aqui na escola bíblica, e isso tem transformado a minha vida. Então, eu queria convidar vocês a abrirem o coração, realmente, que às vezes é algo que a gente negligencia muito como igreja, só que está na palavra de Deus. E depois que eu fui estudar, eu fui perceber o quanto que é falado sobre isso na palavra de Deus, eu nem percebia. Então, é uma coisa importante. Então, abram seus corações para aquilo que realmente o Espírito Santo quer fazer na vida de vocês, aquilo que a gente pode aprender de verdade na palavra, para a nossa vida ser transformada e a gente conhecer mais de Deus, amém? Que a gente possa realmente comer disso daqui. Então, vamos ler Mateus 6, o 16, 17 e 18. Vai falar assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Eu queria começar essa aula para a gente começar voltando um pouco aqui no panorama geral do que a gente está estudando, né? Nós estamos no Sermão do Monte, e Jesus ele começa o sermão lá no capítulo 5, né, na divisão da nossa Bíblia. Dos versículos 13 ao 12, a gente vê as bem-aventuranças, que é a descrição do crente. Então, quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente está lendo como se fosse o retrato falado de uma pessoa que é cristã. Aquilo ali vai expressar quem é o cristão. Depois do 13 ao 16, nós vamos ter o relato do crente, ele reagindo ao mundo, né? Porque ele é descrito pelas bem-aventuranças e depois vai mostrar como que essa pessoa reage ao mundo e como que o mundo reage a ela. Logo na sequência, a gente tem dos versos 17 ao 48, que é a relação do cristão com a lei de Deus, e também vai trazer para a gente uma exposição positiva da lei que é traga lá na Velha Aliança, mas também vai contrastar com o falso ensino dos fariseus. Então, a lei é boa, só que os fariseus, eles ensinavam de modo falso a lei de Deus. E aí a gente chega no capítulo 6, que é onde a gente está, que é o crente em sua completa submissão à dependência do Senhor. E também a gente vai ter uma referência muito recorrente a Deus como o nosso Pai, que é o capítulo 6. Então, a gente está aqui nessa sessão entendendo como que nós, como cristãos, vamos viver em submissão ao Senhor e em completa dependência dele.
Mais especificadamente, aqui dentro desse capítulo 6, ele é dividido em 2 seções, e nós estamos na primeira ali, que é do versículo 1 ao 18, ela vai falar da nossa relação direta com Deus. Então, a gente viu lá sobre as esmolas, a gente viu sobre a oração, hoje a gente vai começar a ver sobre o jejum, e é essa relação que nós temos direta ali no nosso relacionamento com Deus. E logo depois vem a outra seção, que é o restante do capítulo, que vai mostrar como que esse cristão vai agir no mundo, e vai mostrar que o cristão, mesmo não sendo do mundo, que nós não pertencemos aqui, né? Nós pertencemos ao reino de Deus, mas nós estamos aqui. Então, nós precisamos fazer coisas aqui e, de certa forma, nós estamos sujeitos às imposições do mundo sobre nós. Então, como que a gente vai se viver nisso, né? Só que isso aí são as cenas dos próximos capítulos que vocês vão ver depois lá na frente. Então, o capítulo 6, ele vai fazer muito essa referência, né? O crente fazendo tudo na presença do Senhor. Essa é a ênfase desse capítulo. É o que a gente está estudando. E eu quis trazer aqui porque que é importante a gente estudar, né? Especialmente esse capítulo 6, porque existe uma alegria proposta para nós cristãos. Existe... A vida com Deus, ela é pautada nessa alegria. Tanto que o Sermão do Monte, Jesus abre ele falando sobre a alegria. Isso é assunto sério para Deus. Só que muitos de nós, como cristãos, nós temos perdido essa alegria. Nós, às vezes, nem encontramos. E, às vezes, se a gente parar para olhar para nós mesmos e nos perguntar, eu sou feliz de verdade? Talvez a resposta seja não. Só que a gente é cristão. E o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então, a alegria, ela deveria reger a nossa vida. Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Só que muitas vezes a gente não é. Por quê? Porque ou a gente está errando, negligenciando a nossa vida diante de Deus, que é a parte que a gente está estudando, ou nós negligenciamos a vida prática cristã no mundo. E eu ouso dizer que se a gente não estiver fazendo a primeira parte direito, a segunda também a gente não vai fazer. Isso acaba trazendo para a gente peso, isso acaba trazendo para a gente uma tristeza, e a gente não encontra a alegria verdadeira que Deus tem para nós, como cristãos, como filhos, como cidadãos do reino dele. Então, eu quero que você se pergunte, eu sou feliz de verdade? E quando eu falo isso, não é que nós não vamos passar por tristezas, não é que o cristão não vai chorar, não tem nada disso. Mas como que é o seu sentimento, apesar das coisas ruins que acontecem? O quanto que essas coisas te consomem? Você consegue continuar satisfeito com aquele sentimento realmente assim, não, nada me falta. Mesmo se o mundo está caindo. Mesmo se está tudo desabando, você ainda consegue permanecer diante de Deus e, não, Deus é bom. Deus é bom. Você é feliz de verdade ou qualquer coisa te abala e abala muito? A palavra de Deus fala que a tempestade ela vem sobre quem está sobre a rocha e sobre quem está sobre a areia. Só que quem está sobre a areia desmorona quando vem a tempestade. Então, como que você reage quando chega uma tempestade na sua vida? O quanto que você é afetado por isso? Nós vamos chorar sim, nós vamos sentir tristeza sim, mas a gente tem que avaliar o quanto que isso é forte na nossa vida e se eu realmente permaneço alegre, se eu realmente permaneço satisfeito, se eu realmente permaneço feliz diante de Deus quando essas coisas acontecem na nossa vida. Então, a gente tem que estudar a palavra de Deus e especificadamente, né, esse capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre isso, sobre como nós vivemos e a alegria que nós sentimos na presença de Deus vai depender disso, depender desses 2 aspectos. Então, vamos pensar, né? Esse capítulo 6, ele vai ter um princípio geral aqui, porque quando a gente olha, Jesus ele começa falando, né? Tenham cuidado. Isso lá no versículo 1. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. E aí Jesus ele vem trazendo para a gente, como nós vimos nas aulas anteriores, que a nossa intenção em viver a intimidade com Deus
né, praticar a justiça, a nossa vida de oração e o nosso jejum, ele tem que ser uma intenção de nós estarmos na presença de Deus, de nós sermos vistos por Deus, e não buscar a recompensa nas outras pessoas. Então, se eu sou uma pessoa de oração, se eu estou querendo orar mais, por que eu estou querendo orar mais? Jesus, ele vem trazendo, ele vem instigando a gente refletir, por que você está fazendo essas coisas? Vocês que estão hoje aqui na escola bíblica, por que vocês estão aqui? O que trouxe vocês até aqui? E nós não podemos viver a nossa vida buscando a aprovação, né? Igual, por exemplo, o grupo de louvor, a gente tem uma regra, só pode participar do louvor quem vem na escola bíblica. Você, louvorista que está aqui hoje, você está aqui porque você quer realmente conhecer a Deus ou porque você quer fazer parte da escala do louvor e estar aqui na frente mostrando para as pessoas o quanto talentoso você é na música? Você está aqui porque seu pai te obrigou? Você está aqui? Ou porque você está aqui porque você realmente quer buscar a Deus? Ou porque você tem que provar para fulano, tem que provar para a pastora que eu sou crente, senão a pastora vai me mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando por que eu sumi, então eu vou na escola bíblica só para ela não encher meu saco. Por que a gente está aqui? Ou por que eu quero mostrar para as pessoas? Não, olha como eu sou crente. Eu acordo domingo de manhã, eu vou para a igreja, eu estudo enquanto vocês, pecadores, estão dormindo, eu estou estudando a palavra de Deus. Eu sou muito crente. Qual é a nossa intenção? Por que a gente está aqui? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque eu particularmente, eu escuto muitas pessoas de fora, que não são cristãs, elas falando do cristão como pessoas soberbas. Como pessoas que chegam diante dos outros com ar de superioridade. Não, eu sou melhor do que você. E aí olha para o descrente, para uma outra pessoa que não é evangélica se sentindo muito melhor. Não, porque eu não adoro imagens. Você tem imagem lá na sua casa, eu sou melhor do que você. Não, mas eu vou na igreja. Eu vou na igreja 3 vezes na semana, eu faço devocional, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou melhor do que você. E às vezes a gente não fala isso, às vezes a gente pode não pensar isso diretamente, mas a gente se comporta como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. Só que isso é totalmente contraditório à palavra de Deus, porque nós somos salvos pela graça. Se nós fazemos alguma coisa, se nós nos comportamos de tal forma, é pela graça de Deus, nenhum de nós merece. Nenhum de nós realmente pode bater no peito e falar, não, eu sou bom. Eu oro, eu busco a Deus mesmo, porque eu sou bom. Não existe isso. Todos nós pecamos, todos nós somos carentes de Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso que Jesus está falando, porque nós somos muito tentados à soberba, porque a gente tem uma prática que a Bíblia vai apontar como boa, e porque a gente faz aquilo, a gente acha que é muito bom. A gente se sente muito superior. Né? Tem crente que se sente muito superior porque não bebe bebida alcoólica, vai lá pro churrasco da família com os amigos descrentes, que está bebendo e fica se comportando de forma totalmente soberba. Você não está pregando o evangelho para essas pessoas. Você não é melhor do que elas porque você não bebe cerveja. Não é. Não é. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo para sondar os nossos corações, porque esse pecado ele pode ser muito sutil na nossa vida. E às vezes a gente faz mesmo sem perceber, né? Às vezes na nossa intenção ali, na nossa mente, no nosso coração. E aí isso vai trazer uma ligação imediata com o verso anterior lá do capítulo 5. O capítulo 5 ele é encerrado no verso 48, Jesus falando, sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele chama a gente para essa perfeição e imediatamente ele já fala, tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados pelos outros. Então, ele vai mostrar para a gente que essa exigência que nós temos como discípulos de Cristo, de viver uma perfeição, como nosso Pai Celeste é perfeito, isso pode se perder numa questão muito inferior, que é a de querer aparecer para os outros. Jesus ele vai trazer aqui a nossa mediocridade. Como que a gente é medíocre? Como que a gente consegue pegar uma coisa muito boa e deixar ela muito ruim? Ao invés da gente se contentar, como o capítulo 5, ele vai trazer para a gente, né? Sejam perfeitos. Às vezes a gente
Ao invés de nós buscarmos essa perfeição, porque eu quero Deus, eu quero ser santo como Deus, eu quero essa santidade na minha vida, eu quero conhecer mais a Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, então eu quero isso na minha vida, porque eu quero estar mais próximo de Deus. A gente pega tudo isso e fala, não, eu vou fazer para ser visto pelas pessoas. Ao invés de eu ler minha Bíblia para me aproximar do Senhor, para ser transformado pela palavra, eu começo a ler a Bíblia para poder mostrar para os irmãos que eu estou lendo a Bíblia. Olha como que eu sei de Bíblia. Ao invés de realmente ter tempo de oração, e, né, colocar o nome lá no relógio de oração, vou orar meia hora, para realmente buscar o Senhor, para realmente escutar a voz de Deus. Não, eu quero que meu nome esteja lá para as pessoas verem que eu estou orando. A gente é muito medíocre. A gente se contenta com muito pouco. Muito pouco. Jesus ele vem falando tudo isso porque ele conhece, ele sabe da decadência do nosso coração humano. Ele sabe da nossa essa tendência natural que a gente tem do auto-engano. Então ele vem alertando, olha, sejam perfeitos, mas tenham cuidado. Nós vamos buscar todas essas práticas, sim, nós vamos fazer tudo isso que o nosso Pai quer que nós façamos, seguir a direção do Espírito, realmente ter essas práticas religiosas, mas com um coração de realmente conhecer o Senhor, com um coração de realmente ser conhecido por Deus, não para que as outras pessoas vejam. Esse é o princípio geral desse capítulo. E nós precisamos refletir sobre essa vida piedosa, né? De render a Deus o que lhe é devido. Então, quando você faz todas essas coisas, quando você busca o devocional no seu dia a dia, quando você vem para a igreja no culto da semana, no culto de domingo, qual é a sua intenção? De verdade, eu quero que você se pergunte, por que você está aqui? Por que você está aqui hoje, aqui agora? Por que você vem na igreja todo domingo à noite? Por quê? Quem é que você quer agradar quando você faz suas práticas religiosas? E aí, quando a gente lê esses versículos, a gente vê que a recompensa ela vai vir. Quando a gente pratica essas coisas, quando a gente ora, quando a gente dá esmola, quando a gente jejua, vai ter uma recompensa. Só que essa recompensa ela só pode vir de uma fonte. Ou ela vai vir dos homens, ou ela vai vir de Deus. Você escolhe qual recompensa você quer ter. Você quer ser visto pelos homens, você quer ser aplaudido por eles, ou você quer ser reconhecido pelo Senhor? Ou você quer ter comunhão com Deus? Ou você quer realmente conhecê-lo, conhecer os segredos do coração dele, deixar que ele te conheça, fazer parte do que Deus está fazendo? Ou simplesmente para mostrar para as pessoas que você é crente, e é isso aí, estou vivendo minha vida, checklist, fiz meu devocional hoje, ó, li a Bíblia, check. Nós precisamos nos perguntar de onde é que nós estamos querendo essa recompensa, porque ela vai vir, mas ela só pode vir de uma fonte. Não dá para receber. Talvez se você for reconhecido por Deus, os homens também vão acabar notando, mas quando você faz pensando na recompensa dos homens, a de Deus não vem. E essa é a melhor parte. Essa é a melhor recompensa. Então nós temos que refletir. Eu queria realmente, de verdade, convidar a igreja para pensar nisso, porque a gente que está aqui no altar, a gente vê muita coisa. Principalmente quando a gente está aqui no louvor. E tem dia que é triste, gente. Eu vou abrir meu coração aqui e abrir o coração de outros levitas também. Porque quando a gente está aqui no altar, a gente tem dia que é muito triste. A gente começa o culto 7 horas, aí primeiro que tem irmão que chega às 7h30. Segundo, que às vezes vai começar o culto, os irmãos estão conversando, e fica 10 minutos conversando, e conversando alto. É alto! Tá gritando no meio da igreja. E o louvor acontecendo. O diácono aqui, coitado, querendo orar, e os irmãos tudo conversando, aí sai andando, chega a hora que quer, conversa a hora que quer, aí tem dia que eu encaro, tem dia que eu encaro a pessoa, e a pessoa fica com raiva. Cala sua boca, não tá na hora de você conversar agora. Gente, isso é uma falta de zelo, isso é uma falta de respeito com a presença de Deus. O que você veio fazer aqui? Você veio aqui para ficar conversando? Tem um momento de conversar. Tem um momento dessas coisas. Ordem e decência no culto nós precisamos ter. Semana passada,
específico, eu particularmente, eu fico aqui com o olho fechado. Eu não gosto de ficar olhando muito, não. Eu fico aqui adorando a Deus, nem vejo muita coisa. Semana passada eu estava ministrando louvor, gente, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, de verdade. Assim, eu desci assim do altar, eu falei, caramba, a gente não está fazendo o que a gente devia fazer como igreja. Olhando, eu não sei as outras pessoas que estavam aqui no altar, porque eu não estava vendo, mas olhando aqui na minha frente, dava para contar numa mão as pessoas que realmente estavam adorando a Deus. A igreja é cheia. As pessoas que realmente estavam adorando a Deus. Você olha para cada pessoa, ela está voando, ela está olhando para o teto, ela está conversando, ela está pensando na moda bezerra. Qual é a sua intenção quando você está aqui? Por que você está aqui? Aí fica gente lá fora conversando, do outro lado da rua. Isso é o pior para mim. A pessoa nem aqui dentro ela tá, a porta tá fechada, ela tá lá fora, conversando. Isso é uma falta de zelo. Por que você veio para cá? Para poder falar para as pessoas que você veio? Não tinha outro lugar melhor para você ir? Aí estava aqui pensando no jogo do Galo e do Cruzeiro que estava acontecendo. Ô, gente, acabou e aí? Perdeu a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai falar para a gente que a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades para sermos cheios do Espírito, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E vinho aqui é qualquer coisa que te distraia, qualquer coisa que vai roubar a sua atenção, qualquer tipo de entretenimento. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é ridículo? A gente juntar aqui todo domingo à noite e a principal coisa que deveria ser feita não ser feita? Será que Deus tem sido honrado nessa casa? Será que Deus tem sido honrado na nossa vida de forma pessoal? Porque às vezes é muito fácil a gente apontar para o outro, mas como que eu tenho me portado? E eu não estou fazendo uma coisa específica para ninguém não, tá? Não precisam levar para o lado pessoal. Se não se aplica a você, não se aplica a você. Mas essa igreja a gente tem que pensar, de verdade. De verdade. O que a gente está fazendo? Nós estamos buscando a nossa recompensa em quem? O nosso coração ele é corrupto e a gente precisa prestar atenção. Jesus falou, tenham cuidado, nós precisamos ser vigilantes. Tenham cuidado, abram seus olhos. Por que você está aqui? Porque a gente começa muito bem, a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente realmente foi para as águas com o coração sedento de Cristo, querendo mais de Deus, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, só que no meio do caminho a gente se perde. Por quê? Porque a gente gostou dos aplausos que a gente recebeu. A gente gostou de ser chamado de crente. Nossa, mas você está bonitinho para a igreja. O filho exemplar que vai para a igreja, que lê a Bíblia, ô gracinha, trabalha dentro da igreja, ó, é louvorista. O levita da igreja, que gracinha. E a gente se perde nesses elogios, a gente se perde na vida, a gente está aqui, não sabe nem o que está fazendo. Por que que nós começamos? Lembre-se de onde caiu. Por que que você começou? Volta lá no início. Nós podemos ser mais apaixonados por Cristo, nós podemos valorizar mais a presença de Deus. Tenham cuidado. Não pratiquem as suas boas ações em público. Tenham cuidado. E agora a gente vai entender, então, sobre o jejum, né? E eu separei aqui em 4 partes, a princípio. Primeiro a gente vai ver se a gente precisa jejuar mesmo, né? Será que eu preciso? Depois, eu posso contar que eu estou jejuando? Será que é pecado eu falar para os outros que eu estou jejuando? Terceiro, o que que não é jejum? E depois, o que que é jejum? Vamos entender. Precisa jejuar? Sim, já respondi. Sim, precisa. Olha o versículo aí que a gente leu, lá no versículo 16, está escrito assim. Cadê? Pera, me perdi. Jesus vai falar, quando vocês jejuarem. Então, quando ele fala assim, ó, quando vocês forem jejuar, ele não está falando assim, ó, se você jejuar, se você sentir no seu coração de jejuar, o dia que você tiver afim, assim, se você tiver muito afim de jejuar, você faz assim, assim, assim. Não, ele não fala assim, ele fala quando.
Essa expressão quando, ele expressa para a gente que ele espera assim que a gente faça o jejum. Ele fala, quando vocês jejuarem, é tipo assim, ó, um dia você vai jejuar e eu sei que você vai jejuar, porque é isso que um cristão faz, você vai fazer dessa forma e não vai fazer desse jeito. Então, nós precisamos jejuar sim, nós precisamos jejuar. Isso vai revelar para a gente uma espera. Jesus, ele esperava. Lá em Mateus 9, se você passar um pouquinho das páginas aí, no versículo 15, Jesus ele vai dizer que os seus discípulos, eles jejuariam. Então, ele vai falar, ó, quando o noivo for tirado, e a gente vai estudar esse versículo um pouco mais a fundo depois, quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Então, Jesus já estava falando o que os discípulos dele jejuariam. Então, essa é uma prática que Jesus ele quer que nós tenhamos na nossa vida. Não é algo que ficou preso lá no Velho Testamento, não é algo que ficou preso lá só apenas para os apóstolos, é algo que é feito por quem é discípulo de Cristo. Nós vamos jejuar. E quando a gente olha para a questão do jejum, a gente fica assim, não, mas eu não quero jejuar. Tem dia também que você está assim, eu também não quero ler a Bíblia. Tem dia que você fala, nossa, hoje eu não estou muito num clima de oração. E só que a gente tem que fazer assim mesmo. A gente aprendeu que a palavra de Deus é que vai nos preencher, a gente sabe que a gente tem que estar na presença de Deus. Então a gente acaba fazendo essas coisas por disciplina. Algumas vezes isso vai acontecer na nossa vida. Só que eu queria chamar a atenção para um ponto, que é o cristão, ele precisa desejar a presença de Deus. A gente fala muito assim, né? Não, você não quer ler a Bíblia, mas você vai ler mesmo assim. Tem dia que a gente não quer e a gente começa a tratar esse não querer buscar a Deus como se fosse uma coisa muito normal na vida de um crente. E não é. O cristão, ele precisa desejar a presença de Deus. O cristão verdadeiro, ele quer a presença de Deus. Ele deseja estar em oração, ele deseja conhecer o seu Deus e por isso ele vai para a Bíblia. Não gosto de ler, mas eu sei que para conhecer a Deus eu preciso ir para a Bíblia, então eu tenho prazer em ler a palavra de Deus. E eu coloquei aqui o Salmo 1, por exemplo, o versículo 1 e 2, ele vai falar, né, bem-aventurado, feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, e nela encontra o seu prazer. Eu estou falando aqui de cabeça e não encontrei o versículo aqui onde é que eu pus. Ah, tá. Encontra prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei de Deus. Feliz é quem tem prazer na lei de Deus. Quando a gente pega o Salmo 19 inteiro, é um salmo muito lindo, que ele vai exaltando a palavra de Deus, a lei de Deus, o prazer. A sua palavra é doce como mel, mais que mel à minha boca, a palavra do Senhor é doce ao meu paladar. Então, o crente, ele precisa gostar, ele precisa querer estar na presença de Deus. E agora eu quero chamar a sua atenção para você pensar. Você tem desejado a presença de Deus? Eu quero que a gente avalie hoje a condição da nossa saúde espiritual. Por que você está aqui? Por que você veio para cá? E agora eu quero que você pense, você deseja a presença de Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Você busca a presença de Deus simplesmente porque você acostumou, você faz isso sua vida inteira como crente? Ou porque você realmente continua desejando ao Senhor? Você continua apaixonado por Cristo? Você quer conhecer mais dele? O cristão, ele precisa ter prazer na presença de Deus. E sim, vão acontecer fases na nossa vida que às vezes a gente está doente espiritualmente, ou tem alguma coisa acontecendo que realmente vai ser mais difícil. Às vezes você vai orar, você fica meses orando e não acontece nada, aí você começa a ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente começa a ter dúvidas. Vão ter fases que realmente vai ser mais difícil, só que isso não pode durar a nossa vida inteira. Isso não pode durar a nossa vida inteira. Mas a pessoa que fica 70 anos da vida dela doente, gente, está errado, tem que ir no médico, tomar umas vitaminas, fazer uns negócios, procurar, né, a cura. Nós, como cristãos, a gente não pode estar doente a nossa vida inteira. Você deseja a presença de Deus? Olhe para a sua vida como um todo. A maior parte do tempo a gente precisa estar desejando o Senhor. A gente precisa ter prazer, ter um anseio. Nossa, eu quero... Ou a hora do devocional é a melhor hora do meu dia. Eu quero ler a Bíblia. Meu Deus, o que será que eu vou descobrir sobre Deus hoje? O crente, ele tem que ser empolgado para fazer devocional. Tem que ser empolgado para ler a palavra. Ele tem que ser empolgado. Meu Deus, eu vou orar hoje. O que será que Deus quer falar comigo hoje?
Você vai para o seu quarto e vai orar. E você tem prazer em escutar a voz de Deus. Aí você cala a boca. Tem gente que vai orar e não cala a boca. Cala a boca um pouquinho, não é monólogo não. Para. Fica em silêncio. Escuta o que Deus está falando. Fala com ele. Às vezes a gente vai para o nosso quarto já com a lista toda pronta. E aí o Deus está querendo falar uma coisa que você está lá falando suas coisas. E Deus queria falar outra coisa. É só seus interesses. Que relação tóxica. Horrível. Tenha prazer de estar na presença de Deus, de passar tempo com Deus. A gente precisa reavaliar a nossa vida. A gente precisa avaliar como anda a nossa saúde espiritual. A gente precisa se perguntar, eu sou crente mesmo? Eu realmente encontrei a Deus? Eu me converti de verdade? A gente tem que se fazer essas perguntas. E são perguntas difíceis, são perguntas que às vezes a gente vai encontrar uma resposta que a gente não queria. Mas a gente precisa passar por isso. Porque a gente está aqui no Brasil, é normal ser cristão. E às vezes você é cristão só porque é normal ser cristão aqui, porque é comum. Você está aqui porque sua mãe trouxe você para cá. Você está aqui porque desde criança você aprendeu que você tinha que estar na igreja, mas e aí? Isso é sincero? Porque a melhor parte da vida de um cristão é realmente estar na presença de Deus, é conhecer a Deus. E aí a gente está perdendo a nossa alegria, que a gente falou lá no início. A gente não é feliz de verdade porque nós não somos cristãos de verdade. Porque a gente não deseja a presença de Deus. Porque nossos valores estão invertidos. Aquilo que a gente tem buscado está invertido. Nós não buscamos a Deus como principal coisa na nossa vida. E a gente peca no primeiro mandamento. Nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. E aí a gente vive essa vida mesquinha. Qual que é a diferença da nossa vida para uma pessoa que não é cristã? Para uma pessoa que não é evangélica? Qual que é a diferença? Está amargurado do mesmo jeito? Está desesperado com a política do mesmo jeito? Trata o marido do mesmo jeito? Trata os filhos do mesmo jeito? Vive no trabalho no jeitinho brasileiro da mesma forma? O mundo está caindo e desespera da mesma forma? Isso são sinais, são coisas que a gente tem que parar para prestar atenção. Isso vai revelando quem nós realmente somos e nós precisamos nos perguntar tudo isso. Então, avalie a sua saúde espiritual. Você deseja Deus? Você tem prazer em buscar o Senhor? Nós precisamos avaliar a nossa vida. Dúvida sobre esse ponto? Ou posso passar para o próximo? Não? Então vamos. Segundo ponto, eu posso contar que eu estou jejuando? Pode. Não é pecado. Já respondi. Esse versículo 6, esse capítulo 6 de Mateus, eu já vi muita gente usando ele para poder falar assim, não, você não pode contar que você está jejuando, porque é pecado. Você cala sua boca e não fala para ninguém, é segredo, tem que ser guardado a chave, se alguém descobrir, você está pecando. Não é assim, gente, calma. Claro que a gente não vai ficar saindo, olha, Ana Luísa, estou fazendo jejum, né? Tchau. Do nada, assim, falei, eu estou jejuando. Por que eu estou falando isso com a Ana Lu? O que Jesus está falando aqui é para a gente realmente avaliar a nossa intenção do porquê que eu estou mostrando isso para as pessoas. O erro aqui, o pecado que Jesus está apontando é que a gente fazer isso para mostrar para a pessoa que eu sou muito crente, que eu sou muito cristão, que eu sou muito santo, e mostrar isso para as pessoas. Não é pecado você falar. Até porque quando a gente pensa nisso, se jejum é uma coisa que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, se é algo que a gente precisa se esmerar, se ninguém fala que está jejuando, como que a gente vai ensinar as próximas gerações, as próximas pessoas, um novo convertido que ele tem que jejuar, se a gente não mostra isso na nossa vida? Então, às vezes a gente vai ter que falar assim, falar para o outro, estava jejuando, contar a experiência. A gente pode falar sobre isso, não tem a gente tem um tabu com isso, mas não precisa ter, tá? Você não vai estar pecando, você falou com o outro que você jejuou. A gente só precisa avaliar a nossa intenção ao fazer isso. Né? Até porque a gente precisa ensinar. Eu gosto muito do que o Luciano Subirá fala sobre isso. Ele fala assim, né? Quando a gente pensa em Jesus, por exemplo. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto, sozinho. Como é que você sabe que ele estava jejuando? Ele deve ter contado, né, para alguém, para os discípulos dele, escrever lá na Bíblia que ele estava jejuando aí. Se fosse pecado, nós não ia saber, não. Como é que os discípulos iam colocar lá e escrever? Quem escreveu não foi ele, não. Foi Mateus, foi Lucas, né? Que escreveu lá os evangelhos. Então, não é pecado. Você pode ficar tranquilo. Tá tudo certo. Dúvida sobre isso? Eu posso passar para o próximo ponto? Vou passar.
Ou comentário, se quiser comentar, pode também, tá? Maurício contar o dia que ele engoliu o caldinho da carne. Vamos entender o jejum. A pastora quer falar. Bom dia, irmãos. Você falando sobre o jejum e se a gente pode falar, sim, a gente pode, não tem nenhum problema, não é pecado isso, como você mencionou. E tem alguns momentos também que a gente faz jejum coletivo, né? Não é só um jejum individual, tipo, eu estou jejuando na minha casa e tem um versículo bíblico que fala que eu tenho que, né, lavar o meu rosto, ungir a minha cabeça e, tipo assim, não ficar mostrando para as pessoas que realmente eu estou fazendo isso. Mas, se eu tiver necessidade de comentar com alguém, né, por exemplo, eu chego numa situação e eu tenho que comentar, não quer dizer que eu preciso falar, mas se houver a necessidade, eu vou explicar que eu não estou fazendo isso porque eu estou jejuando. E nós vimos outros momentos que a gente faz jejum coletivo. Eu lembro do MTC mesmo, a gente tinha 2 vezes por ano que fazíamos um jejum com todo mundo, né? Tinha algumas pessoas que tinham diagnósticos, não tinha algumas comorbidades, não podia jejuar o tempo todo. Então, eles separavam lá um tempo para jejuar. Nós jejuávamos o dia inteiro, eles jejuavam até meio-dia, né? Então, vou ficar, tipo, de 6 da manhã até 6 da tarde, eles ficavam de 6 até meio-dia. Então, não tem pecado, não é um problema, é a intenção do seu coração. E a igreja pode fazer jejum coletivo, a gente pode estar aqui juntos, né? Vamos fazer um jejum como igreja, né? A gente vem todo mundo para cá, nós fazíamos muito na outra igreja, a manhã do Santo Jejum. Então, reuníamos pela manhã por um período de tempo, orávamos juntos, todos em jejum, e depois a gente fazia o momento do desjejum, né? Então, assim, há essas práticas e a gente pode fazer, com certeza. Sim. Então, vamos continuar entendendo o jejum. Vamos passar primeiro pelo que não é jejum, né? Para depois a gente falar realmente o que é esse jejum. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que não é barganha com Deus. Jejum não é uma moeda de troca. Eu vou fazer uma coisa para Deus me dar outra. Eu vou fazer um jejum para Deus me dar a minha casa. Eu vou fazer um jejum para arrumar um marido. Isso é ridículo, gente. Não faz isso, não. Eu vou fazer um jejum para passar no vestibular. Não é moeda de troca. Tipo assim, eu vou fazer e por causa do meu jejum, Deus vai me dar aquilo. Isso não existe. Não é um sacrifício que por si só ele vai trazer algum tipo de recompensa, sabe? Só que isso é uma coisa muito ensinada. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida, às vezes quando eu via as pessoas falando de jejum, não é um assunto tão falado, mas há algumas poucas vezes que é falado, a maioria delas é ensinando essa troca, sabe? Essa barganha. Não, vou fazer o jejum dos 21 dias para Deus realizar o desejo do meu coração. Isso é barganha. Você está usando Deus para poder atingir um outro objetivo. Você é um idólatra. Você está usando o Senhor para poder conseguir outra coisa que você deseja mais do que Deus. Você está pecando no primeiro mandamento, você não está amando Deus acima de todas as coisas. Você está usando Deus como ponte para outra coisa, isso é idolatria. Você está querendo manipular Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo jejum, como que eu estou sofrendo. Aí você quer manipular, fazer um negocinho ali para Deus fazer o que você está querendo. Isso é barganha. Isso é tratar a Deus como se ele fosse o seu servo. Só que Deus é Senhor. Então a gente precisa realinhar as nossas coisas. E às vezes a gente faz isso e a gente nem percebe, né? Nós precisamos pensar. Pode falar. Uma coisa assim que é transformador na nossa forma de pensar é entender que Deus é Pai, né? Então, entender a paternidade de Deus já quebra algumas coisas. Porque Deus sendo Pai, ele já tem a intenção de fazer o bem para você. Certo? E tem muita gente, ou seja, se ele não te deu alguma coisa, provavelmente é porque não é bom para você, ou talvez não seja a hora, você não está pronto para aquilo. Então, tem certas situações, ele quer que você viva outras coisas mais importantes para depois você receber, ou talvez nunca vai receber isso chamado na nossa cabeça de bênção, né? É o que a gente busca. Ou seja, a intenção de Deus já é te abençoar, já é cuidar de você, já é fazer o bem para você. Isso é um ponto. Então, significa que esses tipos de sacrifício espiritual, tentando convencer Deus a te fazer o bem, é até ofensivo. Ele já quer te fazer o bem.
Então por que eu tenho que convencer ele agora? Jesus, Deus, toma isso. Olha, eu estou jejuando, eu estou fazendo para o Senhor. Então é como se a gente estivesse tentando convencer alguém que te ama a te amar. Na verdade, a gente já tem o que a gente está buscando. Então, eu entendo que daqui a pouco, eu sei que Ellen vai entrar mais nessa ideia, que o jejum ele vai abrir determinadas portas em nós mesmos, né? Uma ligação maior com Deus, em se sujeitar de forma mais presente à presença de Deus, é totalmente diferente. Né? E sim, a gente pode estar focando, a gente pode estar precisando de algum tipo de orientação e de ajuda de Deus, e acho que mais para frente a Ellen vai entrar nessa parte dessa ideia de oração, de jejum. Entretanto, entenda que Deus é Pai. E se Ele é Pai, você não precisa convencer Ele a te fazer o bem. Irmão Maurício. Bom dia, irmãos. A questão do jejum é um mandamento, né, que todos nós temos que praticar. Mas eu tenho uma certa dúvida em alguns tipos de jejuns, por exemplo. A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias, mas também não fala se Jesus ingeriu água nesse período, né? Não fala. Mas já o jejum de Daniel jejuou 21 dias, mas porém ele se alimentou de legumes, né? E já vi pessoas falarem que jejum, se você tirar aquilo que você gosta e continuar alimentando as outras coisas, para mim, eu sei lá, eu acho isso meio estranho, né? Dona Carol Marques ali fala que ela gosta do churrasco já quase o boi berrando. Ou seja, você tirar aquilo que você gosta, eu não acho que isso é um jejum, não. É você se abster realmente de tudo, de alimento. Teve uma vez que eu até comentei com o pastor Geraldo, eu fiz um jejum de 72 horas, 3 dias. E no terceiro dia você já está vendo urubu de louro, né? Você está doido, alucinado. Ou seja, só que aí o pastor falou comigo, olha, isso aí não é bom, você tem que ingerir pelo menos água e tudo. Aí no primeiro dia eu não bebi água, não. Fui beber lá pro terceiro. Aí o seguinte, é isso aí que eu fico sem entender. O jejum não é você se abster realmente do alimento, é quebrar a carne. Você está em jejum, né? Então, é umas coisas assim, que eu fico meio sem entender o seguinte, Jesus jejuou 40 dias. A Bíblia não fala que ele ingeriu água, nem fala isso. Mas Daniel jejuou 21 dias, mas porém se alimentou de legumes e tudo, né? Então é uma dúvida. Eu vou responder sua dúvida nas próximas aulas. A gente vai falar especificadamente sobre isso, os tipos de jejum, vamos passar por alguns jejuns da Bíblia, a gente vai entender isso, beleza? Então, cenas dos próximos capítulos, não percam, não falte a escola bíblica, que a sua dúvida será respondida. A pastora quer falar. Só rapidinho, quando o Diego estava falando e você mencionando sobre o jejum não é barganha, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, tratando o jejum como barganha, mas é a maneira como eles são ensinados, então por isso eles acabam fazendo esse tipo de prática. E o irmão Alisson, ele sempre menciona aqui a respeito de uma pessoa, amiga que ele conhecia, que tipo, falou com Deus, fez um propósito com Deus, fez um jejum lá e falou, Deus, a minha parte foi feita, agora é a sua parte. Quando nós estamos fazendo esse tipo de jejum, eu vou fazer o jejum para isso, para aquilo, para aquilo outro, eu estou, fazendo a minha parte, dizendo para Deus, agora o Senhor tem a obrigação de fazer a sua parte. E não é assim. Nós fazemos jejum porque nós queremos, para gerar arrependimento no nosso coração, para nos aproximarmos de Deus, para a gente conhecer mais de Deus, para a gente receber essa intimidade com Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E se Ele se aproxima de nós, automaticamente as bênçãos dEle vêm sobre nós, sobre as nossas vidas, não porque nós fizemos jejum para fazer uma barganha com Deus, mas porque nós nos aproximamos de Deus. Quando nós oramos, por exemplo, a nossa oração, ela não muda Deus. Ela muda a nossa atitude, as nossas ações, as nossas intenções, e nós nos aproximamos dele. Então, quando nós aproximamos dele, nós recebemos todas as bênçãos que ele tem para nós, porque ele é amor, e ele tem esse prazer em estar nos abençoando e nos amando o tempo todo. Sim, e é justamente isso, né? A gente se aproxima de Deus, o principal foco, o foco do jejum é realmente essa intimidade. E aí acontece de Deus derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Só que essas bênçãos, elas têm que ser
um mero efeito colateral. Não pode ser aquilo que a gente mais objetiva, porque senão a gente realmente está querendo manipular Deus e usar Deus para o nosso próprio prazer, né? Para dar aquilo que eu estou querendo. E estou querendo mais do que Ele. O pecado não é você querer as coisas. Você não tem problema você querer uma casa própria, não tem problema você querer um marido, não tem problema você querer essas coisas. O problema é você querer essas coisas mais do que Deus. E querer usar Deus para te dar essas coisas. Você está valorizando muito mais o que Ele pode te dar do que a própria presença dEle. Então, é isso que a gente tem que parar para nós pensar. E então, essas coisas devem ser apenas o efeito colateral, né? E quando a gente para pensar nisso, nessa questão da barganha com Deus, a gente acaba pensando isso aqui, ó. Por que o jejum ele foi esquecido pela igreja? Porque a gente olha hoje em dia, não são muitas pessoas que jejuam, né? São poucas pessoas. Então, quando a gente vai jejuar, a gente jejua uma vez a cada 10 anos, se não for muito. Então, é uma coisa que foi muito esquecida. E só que durante toda a Bíblia temos pessoas que jejuavam, a história da igreja, a igreja primitiva, eram pessoas que tinham o costume de praticar jejum, só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. E o meu palpite do porquê que se foi perdendo ao longo do tempo é justamente essa relação utilitarista que nós temos com o jejum. A gente começou a buscar, a fazer o jejum de forma de realmente querer manipular Deus. Só que aí a gente cai no legalismo. E legalismo cansa. O que é legalismo? Legalismo é quando eu tento fazer alguma coisa para tentar ganhar a Deus pelos meus próprios méritos. Eu fico fazendo muita força, me esforçando muito em alguma coisa e fazendo aquelas coisas ali, achando que porque eu estou fazendo aquilo, Deus vai me abençoar, Deus vai me salvar, e por que eu estou fazendo tal coisa, Deus vai me perdoar. Só que a nossa relação com Deus é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Então, quando eu pego o jejum e tento usar isso de uma forma utilitária para fazer barganha com Deus, eu estou caindo no legalismo. E legalismo cansa. A gente fica cansado, porque você está tentando viver com Deus na sua própria força, não vai dar certo. Você pode conseguir ali durante um pouquinho, mas na primeira vez que você cair, você vai ficar tão frustrado, você vai ficar tão, assim, desiludido com a vida. Poxa, eu estava indo tão bem. Aí caiu. E a gente vai cair. Então, nossa relação com Deus, ela não pode ser pelos nossos esforços, ela tem que ser pela graça, senão a gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado. É insustentável tentar viver com Deus de forma utilitarista. Então, a gente fica a vida inteira fazendo jejum de forma utilitarista para Deus me dar uma coisa. Aí Deus pega e não dá, porque Deus não é obrigado a fazer o que você está querendo, né? Deus não te dá tudo que você queria, aí você fica se esforçando o tempo todo, você está querendo, buscando, indo atrás. Calma! Respira, tudo já te foi dado, o preço já foi pago. A gente tem que viver a nossa vida porque realmente a gente quer o Senhor. Vocês sabem como que é totalmente diferente? Eu vou fazer um jejum para buscar a presença de Deus, para estar mais perto de Deus, para conhecer mais o Senhor. Eu vou fazer jejum para conquistar tal coisa. Aí se você faz a mesma coisa lá, igual o Maurício fez de engolir o caldinho da carne, acabou o jejum, aí você vai ficar frustrado o resto da sua vida, aí você está cansado e sobrecarregado. Você não engoliu não, né, Maurício? Você cuspiu o caldinho? Maurício não engoliu não, ele cuspiu. Mas a primeira coisinha que você escorregar, acaba o mundo vai cair em cima de você e você não vai aguentar. Porque você está tentando viver com Deus pelos seus próprios esforços e pelos seus próprios méritos. Isso é desgastante, é insustentável, a gente fica frustrado e acaba desistindo do jejum. E aí, se a gente não alcança o que a gente queria alcançar pelo jejum, a gente nem ensina as outras pessoas. Porque você fala, não funcionou para mim, não vai funcionar para os outros. A gente não ensina as pessoas a fazerem, a gente não fala sobre isso. A gente fica frustrado e cansado. Larga esse legalismo. E falando nisso, eu gostaria que a gente pensasse sobre essa questão do jejum e a busca pelo poder de Deus. Que a gente vê muitas, não, vou fazer o jejum para buscar o poder de Deus, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E existe até um certo aspecto disso no sentido quando a gente passa para, por exemplo, para pensar nos dons. Paulo vai falar para a gente, olha, busquem os melhores dons. E tá certo, a gente tem que buscar os melhores dons. Só que, por que você está fazendo isso? Por que você está buscando os melhores dons? Por que você quer o dom de cura? Por que você quer o dom de revelação? Por que você está querendo o dom de não sei o que lá o quê? Qual é o melhor dom? A gente tem que parar para pensar nessas coisas, porque
Senão a gente acaba caindo no utilitarismo, a gente acaba caindo ali de novo no legalismo. E nós buscamos o poder de Deus simplesmente para ser visto. Não, eu quero o dom de cura para as pessoas verem como que eu sou chique. Eu oro, eu imponho as minhas mãos e o paralítico anda. Eu oro, eu ponho as minhas mãos e a pessoa para de ter dor de cabeça. Por que você está querendo isso? E quando a gente para pensar, por exemplo, nos melhores dons, vamos supor que na nossa igreja, a tia Sara fala com a gente que está precisando de professor na salinha infantil. Qual que é o melhor dom, então, que você vai buscar? O dom de ensino. E o dom de ensino para a criança, porque nem sempre a pessoa sabe ensinar para criança. Eu não sei ensinar para criança. Então, o melhor dom ali naquela ocasião é o quê? O dom de ensino. Existem missionários, por exemplo, que relatam, né, que eles vão para lugares muito hostis, de situação. Tem muitas pessoas doentes, as pessoas não têm acesso a medicamento, as pessoas não têm acesso a hospital. E aí, qual que vai ser o melhor dom ali? Ali o melhor dom vai ser o de cura mesmo, porque tem muita gente sofrendo com aquilo e as pessoas precisam daquilo. Às vezes a gente está aqui na nossa igreja, a gente tem vivido hoje, por exemplo, no Brasil, um tempo muito de falsas informações, né? Vários evangelhos, vários Jesus, e a gente não sabe qual que é a verdade. Quem que está falando a verdade? Então, nós precisamos do dom de discernimento. Qual o melhor dom para ser buscado agora? O dom de discernimento. Discernir o que está certo, o que está errado, o que é verdade, o que não é. O melhor dom é aquele que precisa. Como que eu posso servir melhor o meu irmão? Às vezes está faltando diácono aqui na igreja. Então, eu vou buscar, falar, Deus, eu quero ser diácono, me dê o dom de servir, que eu não aguento cumprimentar os irmãos, eu tenho fobia de gente. O melhor dom para você, então, vai ser você parar de ter fobia de gente e ficar lá na porta recebendo os visitantes. Precisa. Não é o que está precisando? A gente tem que buscar os melhores dons. Então, a gente não pode tratar o jejum e essa busca por Deus simplesmente para poder ser visto, para poder aparecer para as pessoas, ou ficar buscando o poder de Deus assim para me aparecer, para que Deus possa me usar e as pessoas verem como eu sou grande. Não, eu vou fazer o jejum e eu vou entender de Deus. Deus, qual que é a sua vontade para verbo de amor? Ah, tá, entendi. A vontade do Senhor quer fazer isso. E o que precisa para poder essa vontade do Senhor acontecer? Então, Senhor, derrama sobre mim essa capacidade de fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. É para isso que serve o jejum, é para isso que vai servir a oração. A gente vai buscar para entender a vontade de Deus e a partir disso a gente se submeter a essa vontade. Não é, não, porque eu quero o dom do ensino para as pessoas verem como que eu ensino bem. Carol quer falar ali. Para as pessoas verem como que eu ensino bem. E aí eu vou começar a buscar a Deus para que esse dom seja derramado, para que as outras pessoas me vejam. Isso está errado. Isso é barganha e é legalismo. Paz, irmãos. Ellen deve entrar ainda na questão para que serve o jejum, né, Ellen? Uhum. Vai entrar ainda. Mas como ela já começou a dar uma pincelada aí, o jejum é para quebrar e mortificar a nossa carne. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. E quem você alimenta mais, obviamente, vai ser mais forte, né? Então, a gente precisa quebrar a nossa carne e uma das maneiras de fazermos isso é jejuando. E também porque nós precisamos estar preparados para todas as situações, como Ellen está falando ali dos dons. Né? O próprio Jesus, em uma determinada situação, disse que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, é necessário que nós tenhamos na nossa vida esse período de jejum, porque vai que você está num lugar, um demônio manifesta, você vai ficar com medo e vai correr desse demônio? Você tem que estar sempre cheio do poder de Deus, sempre em intimidade com o Senhor, porque se naquele momento um demônio manifestar e ele for daquela casta que só sai com jejum e oração, você vai passar vergonha, porque você nunca faz jejum, você nunca está pronto para um momento, porque pode acontecer em qualquer situação. Então, nós precisamos ter esse momento mesmo de intimidade com o Senhor, de nos preparar para toda e qualquer situação que for nos aparecer, porque nós cristãos, nós temos que estar aptos. E podem saber que o diabo pode manifestar em qualquer lugar. Está numa fila de um banco lá e esse cão manifestar. John Smith já foi em ocorrências que o demônio estava lá quebrando tudo. Eles tiveram que orar para o demônio sair, porque não tinha um homem que segurasse. Então, a gente precisa saber que nós temos que estar aptos para toda e qualquer situação. E o jejum faz parte disso. Então, se a gente nunca jejua, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. E também está dentro. Não adianta você jejuar e viver com a sua vida podre, aprontando, deitando, enrolando e faz jejum e acha que você ficou santo naquele dia que você jejuou.
Você precisa consertar a sua vida em todas as áreas, obedecendo ao Senhor, e aí você vai partir para o jejum, porque é uma parte de mortificar a sua carne e se aproximar de Deus. Porque se acontecer uma situação inesperada, você precisa estar pronto, né? E pode ser que seja necessário que você esteja naquele momento de separação mesmo do Senhor. Deus prepara os momentos. Mas nós temos também que saber que o jejum é importante nesse sentido. A gente precisa estar sempre apto para todas as situações que nos aparecerem. Ah, eu não vou ficar jejuando porque eu vou esperar um demônio, não. Não é por isso, não, gente. Você vai jejuar porque você quer estar em consonância com o Senhor. Você quer estar em intimidade com o Senhor. Deus, eu quero estar pronto para qualquer situação na minha vida. Pode ser que seja uma dessa. Pode ser que seja um dom de cura, igual a Ellen falou. Sei lá, gente, Deus põe a gente em situações que Ele quer manifestar a glória dele de alguma forma. Mas talvez você nem se ligou para isso nunca. Muitas oportunidades talvez já lhe apareceram e você não teve nem coragem, porque você não busca o Senhor. Então a gente precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor, porque qualquer momento o Senhor pode querer nos usar, mas a gente precisa estar ligado direto nele, porque senão não vai dar certo. Vou passar vergonha. Ah, gente, Carol comentando aqui, e hoje a aula me lembra muito minha infância, porque eu cresci vendo meu pai jejuar. Pai sempre jejum, sempre, sempre, sempre. E não era para pedir nada, sempre quando tinha um propósito de oração. Eu lembro que uma vez ele estava jejuando e até a comida lá em casa era diferente, era mais branda. Aí eu falei, pai, tá jejuando, mãe? Ela falou, tá, porque ele vai com alguns irmãos na casa de uma família da igreja. Então, era uma família que estava passando por um problema específico. Ele estava se preparando para o que poderia vir. Não é que iria acontecer alguma coisa, mas ele estava se preparando. Então, o jejum é uma consagração. Eu quero passar no vestibular. O que eu tenho que fazer? Me preparar, sentar, estudar, gastar tempo. O jejum é a mesma coisa. Provavelmente uma batalha vai vir ali. E quando a gente fala batalha, batalha espiritual mesmo. É um propósito de oração, de consagração. Então, eu preciso gastar aquele tempo. Esse jejum é uma preparação. Não é uma barganha igual, eu quero ganhar um carro, eu vou jejuar. Não, é um propósito de crescimento. Então, eu sempre via pai lá, toda vez que ia ter algo importante. Nós vamos na casa de uma família que está precisando de uma oração específica. Ele jejuava. Ele e alguns irmãos da igreja jejuavam. Ia ter uma campanha de oração. Antigamente tinha muita campanha de cura e libertação. Hoje diminuiu um pouco. Mas eu lembro que sempre antes das campanhas de cura e libertação, ele fazia jejum. Então, eu nunca vi ele assim, jejuando para ganhar alguma coisa. Mas sempre quando ia vir algo espiritual, que precisava de uma preparação, uma seriedade maior, ele sempre jejuava. E é propósito, mas também como que eu posso dizer, vida. Ele tomava cuidado com as atitudes, com as falas, com as posturas, porque é tudo, não é só parar de comer. É você ter aquele tempo voltado para Deus, para um momento, né, de leitura, de oração maior. Então, o jejum, ele entra mais como essa questão de consagração mesmo, de preparação. Então, muito obrigada pela participação. Mas voltando nessa questão do legalismo, porque ele nos priva, quando a gente tenta viver com Deus pelos nossos próprios esforços, isso nos priva da intimidade real com o Senhor, porque isso só pode ser alcançado pela graça. Então, eu quero que você pense, se você faz jejum para barganhar com Deus, se você fica fazendo jejum e se sentindo muito santo porque você fez o jejum, ou você faz jejum para poder tentar fazer com que Deus faça o que você está querendo que aconteça, ou você busca fazer jejum para ter o poder de Deus, para ser reconhecido pelos outros, você é um legalista. Você é um legalista. E aí você vai ficar cansado e frustrado. E você vai viver infeliz, sendo que a felicidade deveria estar acompanhada na vida de um cristão. Um cristão, ele tem que ser feliz. É tipo assim, virei crente, sou feliz. Acontece assim. Só que a gente fica vivendo de maneira errada. Se você fica fazendo jejum só para poder buscar os próprios interesses, você não ama a Deus acima de todas as coisas. Pastor, quer falar aqui? Você não ama a Deus acima de todas as coisas.
Você está tentando usar Deus para atingir os seus próprios meios, atingir os seus próprios méritos. Você é um idólatra de si mesmo. Você é um idólatra da sua própria vontade e você está querendo usar Deus. Então a gente tem que parar para refletir. O porquê que eu estou fazendo essas coisas? Pode falar, pastor. Bom dia. Jejum é uma maneira de você se aproximar de Deus e um modelo de adoração a Deus também. Eu estava examinando isso, quando lá em Isaías 58, diz assim, quando Isaías fala para o povo de Israel, e eles diziam, por que jejuamos? Se tu não atentas para isso, por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que faça o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda, rixa, para ferir de punho o iníquo, jejuando assim como hoje, não fará ouvir a voz lá do alto. Né? Aí ele diz, seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem no dia se aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como junco, estenda debaixo de si um pano de saco de cinza, chamaria tu isso de jejum, dia aceitável do Senhor? Aí Deus fala, porventura, não é esse o jejum que eu escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, desfaça a tua servidora da servidão, deixe livre o oprimido, despedaça o jugo, porventura também que não reparta o pão com faminto, recolhe o pobre desabrigado, e se vires o nu, cubra, e não esconda o teu semelhante. Aí então diz, então romperá a luz como alva, e a tua cura brotará sem sentença, a tua justiça irá diante de ti a glória do Senhor, e será a tua retaguarda. Aí diz, então clamará ao Senhor, e ele responderá, gritará por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de vós o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, a tua alma, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor continuará e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Aqui estamos falando como deve jejuar. Não é como ela disse, não é barganha. Nós fazemos para aproximar de Deus, ter uma vida de intimidade com Deus. Aí que Deus, ele é um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós estamos fazendo a coisa certa, quando nós estamos fazendo a coisa errada. Quando nós estamos buscando os nossos interesses. Então, o jejum, ele não pode ser um legalista, buscar aquilo que é bom para nós. Né? A palavra aqui em Isaías fala, quando nós fizermos reconhecer, que abrir a alma, que fartar a nossa alma, aí nós seremos como um jardim regado. Por Deus, que hoje as águas nunca faltam, Deus vai sempre nos alimentar, nós estivermos preparados, cheios da graça e da misericórdia de Deus. Todas as situações que nós enfrentamos, para expulsar demônio, para pregar o evangelho, para fazer um evangelismo, fazer a obra do Senhor, nós teremos sempre a presença de Deus em nós. E aí eu coloquei mais outras duas coisas aqui, sobre o que fez, né, o jejum ser esquecido pela igreja. Outra coisa foi a ignorância, no sentido de realmente não saber sobre, né, que a gente realmente, eu pensando na minha vida, eu nunca ouvi muito sobre isso, e negligência, que às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz, né, sei lá, preguiça ou outras coisas. Mas eu queria focar mais nessa questão do legalismo, porque eu vejo que é uma coisa mais forte, sabe, que pega na gente, a gente querer usar o jejum como uma coisa mais utilitária. Então,
Então, passando para o próximo tópico, agora a gente vai ver, se já falaram muitas coisas, mas a gente vai ver um pouco mais agora sobre o que é, de verdade, o jejum. Eu coloquei essa frase aqui, né? Uma ferramenta utilizada na busca a Deus que contribui para o processo de rendição. Nós vamos nos render a Deus, nós precisamos nos render a Deus, e quando nós fazemos o jejum, como já foi muito falado aqui, é para mortificar a carne, no sentido de que a gente busque maior intimidade com Deus. Eu queria fazer só um parêntese, que esse mortificar a carne aqui não é literalmente o seu corpo não, tá? Não é tipo assim, eu vou fazer um jejum para passar mal, para eu morrer, para eu ficar... Não é. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas o jejum, na verdade, ele faz bem para o nosso corpo. Só que isso vai ser depois. Essa carne aqui que está falando, essa questão do nosso, do nosso pecado, os nossos anseios pecaminosos, né? Aquilo que a gente, que nos leva a desejar o pecado. É essa carne aqui que é para mortificar, não é o nosso corpo, não. Então, antes de mais nada, ela é essa ferramenta, né, utilizada para buscar a Deus, que vai contribuir para o nosso processo de rendição. E aí, durante a Bíblia, a gente tem alguns sinônimos para a palavra de jejum. Eu estava olhando, nós temos afligir a alma, nós temos se humilhar, e também a gente vai achar negar a si mesmo. Tratando dentro do contexto ali, falando sobre jejum, a gente tem esses sinônimos. E a gente vai falar agora, viu, Mari? Sua pergunta vai ser respondida agora. Nós temos um tipo de jejum que vai ser a abstinência de alimentos. E aqui, nós vamos ter que pode ser feito de algumas formas, né? O jejum, ele pode ser uma abstinência total de alimentos, que é a defesa de Maurício. Quando você vai jejuar, você tem que ficar sem comer nada. A água a gente vai falar daqui a pouco, peraí. Abstinência total. Então, você decidiu ali que você quer fazer um jejum e você vai ficar, sei lá, 3 dias sem comer nada, uma semana, 14 dias. Tem um jeito certo de fazer isso, nós vamos falar depois, tá? Estou só citando o que tem. Mas tem essa abstinência total. Vai ter também a questão da abstinência parcial. Por exemplo, o total que a gente tem, que até Maurício falou, tem Jesus. Jesus ficou 40 dias sem comer nada. Ele não comeu nenhum tipo de alimento. Só que quando a gente olha, por exemplo, o jejum de Daniel, que é muito conhecido, Daniel comia legumes. Então, aí configurou outro tipo de jejum. Eu gosto muito do que Luciano Subirá também fala sobre isso, que ele fala meu jejum, minhas regras. Porque a Bíblia, ela não coloca um parâmetro de como deve ser feito o jejum. Ela cita alguns jejuns que foram feitos e vai dando para a gente exemplos. Então, a gente tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo e entender. Agora eu estou entendendo que Deus quer que eu faça dessa forma. Agora eu vou decidir que eu vou fazer de tal forma. Então, hoje eu vou fazer um jejum de carne, né? Carol, que gosta da carne berrana, ela vai fazer um jejum de carne, vai ficar 1 mês sem comer carne berrana. Vai comer só frango bem tostado. Ovo cozido, então. E aí você escolhe, você personaliza. Então, não, quero fazer um jejum de Daniel, vou ficar 21 dias só comendo legume, não vou comer carne, não vou provar doce, essas coisas. Então, o nosso jejum, ele é personalizável. Meu jejum, minhas regras. Teve uma época, eu contei isso para os meninos uma vez, eu fiz jejum de pipoca. Porque eu amo pipoca. E aí eu pensei, eu vou fazer jejum de pipoca durante 1 mês. E toda vez que eu ficar com vontade de comer pipoca, eu vou orar. Gente, eu orei tanto, vocês não têm ideia. Eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Eu orei pra caramba. Fiquei 1 mês sem comer pipoca. Porque pra mim, pipoca é um negócio muito difícil de ficar sem. Lá em casa é fardo de pipoca por mês. De pipoca. Então, eu fiz meu jejum ali de pipoca, tem gente que vai fazer jejum de café, tem gente que vai fazer jejum de doce, tem gente que vai fazer o jejum de Daniel, tem gente que vai ficar 3 dias sem comer nada. Então, é personalizável. Meu jejum, minhas regras, entendeu? Você vai, decide lá, você decide como você vai fazer e você segue o que você se propôs a fazer. Então, vai ter esse jejum que é de alimentos. E a questão da água, ela é, assim, pode ser adotada essa questão de retirar água, só que isso é muito perigoso. Você falou da questão de Jesus, eu não sei se Jesus tomou água ou não, mas para a nossa saúde mesmo, a gente não consegue ficar muito tempo sem beber água. E como eu falei, não é para você matar seu corpo, não é para você ficar passando mal, é para você mortificar a sua carne. Então, assim, tem que ter cuidado. Igual, tem gente que nunca faz jejum. Aí o primeiro jejum que eu vou fazer é ficar 3 dias sem água. Meu filho, começa tirando doce, né? Vai fazer jejum pela primeira vez e você quer ficar 3 dias sem beber água? Faz isso comigo, não. Vai aos pouquinhos, tem gente que tá lá,
pinta e borda, como só o fast food todo dia, aí do nada, vou parar de comer tudo, você vai passar mal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, sobre essa questão do passar mal. Eu sei por que você passa mal fazendo jejum, e eu vou te explicar depois, cientificamente, por que você passa mal fazendo jejum. Não precisava passar esse tanto de mal que você passa. Ellen, a questão de Jesus, os 40 dias, né? Então, eu entendo, assim, dentro do que eu acredito, é que ele sim bebeu água, porque humanamente é impossível alguém sobreviver 40 dias sem água. A não ser que ele realmente tenha acontecido ali um milagre. Só que não é relatado. Ou ele seguiu o natural, que ele é 100% homem, então como 100% homem, ele não resistiria ficar 40 dias sem água. No máximo, eu acho que é 3 dias que a pessoa fica, e mesmo assim, não é nada saudável, né? Ficar tanto tempo. Então, no nosso caso, eu imagino que jejuns prolongados é inviável ficar sem água. Senão a pessoa, você está judiando o corpo. Então, eu acho que esse tipo de judiação, na minha cabeça, é semelhante ao cara que fuma, por exemplo. Ele está ali, ele está fumando, ele está bagunçando o corpo, ele tá trazendo malefícios, e aquilo é condenado, né? O templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Então, eu entendo que jejuns prolongados, com abstinência de comida, de boa, porque a ciência prova, depois a Ellen vai trazer algumas coisas, mostrando que a ciência prova que o jejum, na verdade, faz muito bem. Uhum. Você se abster de alimentos por um período longo, eu não vou entrar nisso, que eu já sei que ela vai falar. Mas é isso. Então, só para colocar o meu entendimento, a não ser que Jesus tenha operado um milagre de jejum e ficado 40 dias sem beber água. Se não, se ele usou a parte humana dele, aí com certeza ele bebeu água. Isso, então. E a palavra jejum, quando a gente pega lá no original, ela fala explicitamente de comida. Ela eu não anotei aqui, eu também não lembro como é que é a pronúncia, mas tem o prefixo de negação e depois a comida. Então é você ficar sem comida. Se for para olhar o literal, é sem comida. A pastora vai falar aqui. Quando a gente vê essas pessoas fazendo esse tipo de jejum, aí a gente vai para a Bíblia e vê a questão do sacrifício de tolo, né? Porque Jesus já fez o sacrifício por nós, e nós temos que ir nessa questão lá, né, de morrer por nós, nos dar vida e tal. A gente teve no seminário um angolano, e ele, tipo assim, ouvia muito falar que tinha que fazer jejum, não sei o quê, e um dia ele decidiu fazer o jejum, né, de 40 dias, eu vou ficar 40 dias, foi Bita. E ele ficou 10 dias, e a escola não sabia que ele estava naquele jejum, né? Percebíamos que ele não ia para a fila do almoço, mas tinha um costume de, por exemplo, não está muito bem, alguém pegava a comida e levava para ele. Até o dia que ele foi descer as escadas e desmaiou, e ficou muito mal, teve que ir para o hospital, ficar internado 1 mês, porque ele estava fazendo o jejum de 40 dias sem nada. Nada. Ele levantava de manhã, fazia a higiene bucal, ia para a sala de aula, e todo mundo achando que ele estava, se alimentando, até o dia que a gente descobriu, porque ele desmaiou, quase morreu. Ele ficou, foi no 13º dia que isso aconteceu, sabe? Então, Jesus não está pedindo para a gente fazer esse tipo de sacrifício. Jesus não está pedindo para a gente poder fazer esses jejuns não, vou cortar água, comida, tudo, 100%. Tudo, porque Jesus aguentou, então eu vou matar a carne, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e deu no que deu. Ficou 30 dias na Santa Casa. Exatamente. Então, isso não é recomendado, isso é um sacrifício de tolos. Jesus não quer isso para ninguém. Nós temos que nos aproximar de Deus de uma maneira sábia, inteligente, né, nos cuidando, meu jejum, minhas regras, amei. Não é que você vai fazer de qualquer jeito, não é que você vai fazer, né, sei lá, a torta e a direita. Você vai se aproximar de Deus, e a intenção do seu coração é que vai dizer e vai te aproximar de Deus, né? Porque às vezes eu estou lá fazendo um jejum de 40 dias, mas eu estou falando mal dos outros, eu estou pensando mal disso, daquilo, né? Então, eu tenho que colocar-me na presença de Deus, porque é Ele que conhece o meu coração. Não façam 40, nem 12 dias, viu, gente? Pelo amor do Pai. Vai falar? Vai falar, Bradock? Deu a hora. Acabou, vamos encerrar, vamos orar. Pai nosso que estás... É o seguinte, é voltar um pouquinho só naquela questão da barganha, que eu fiquei com uma pulga atrás na orelha disso aqui. Vai. É o seguinte, aquele jejum que Davi fez, quando o filho dele estava doente,
E ele jejuou, vestiu roupa de saco, daquela forma toda. Mas assim que ele ficou sabendo que o filho dele morreu, ele foi lá simplesmente, encheu a barriga, tomou banho, que nem banho ele estava tomando. Isso aí não foi uma forma dele querer trocar com Deus para que o filho dele sobreviva. E a outra coisa do jejum é o seguinte: pessoas que têm problema de saúde, igual mesmo tem pessoas que têm problema de diabetes, ela tem que comer de 3 em 3 horas, por exemplo. Uma pessoa dessa vai jejuar de alguma forma, porque aí vai comprometer a saúde dela, né? Tá. Essa questão das formas de jejum, a questão física, a questão da saúde, nós vamos abordar depois, mais falar, tá? E a outra questão lá, por exemplo, de Davi, sim, ele tentou trocar, só que a Bíblia não está falando que ele fez certo, tanto que Deus não atendeu o pedido dele. Não é porque, às vezes a gente tem a questão de ler algumas coisas na Bíblia e ter aquilo como um parâmetro, mas às vezes não é porque está escrito que a gente tem que seguir. Não quer dizer que Deus aprovou aquilo exatamente. Tanto que Deus não fez o que Davi queria. Ali contou um caso, e aí, de acordo com a palavra, a gente vai julgar. Davi ele não fez certo. Naquele momento ali, até mesmo para a gente não fazer, a pastora que está falando, né? Tem aquele relato ali, mas não quer dizer que a gente tem que fazer igual, porque não está escrito lá que ele fez certo, que Deus aprovou o que ele fez, não. Ele realmente tentou fazer uma barganha com Deus que não deu certo. Vamos finalizar, então? Mostrou que barganha não funciona. Na prática ali, Davi mostrou. Vamos finalizar, então. A gente tem muitas coisas para falar. Quem tiver dúvidas, pode me mandar no WhatsApp, que eu vou tentar responder depois. Vamos pôr do grupo da Escola Bíblica, né? Manda no grupo da Escola Bíblica. Não está usando o grupo ainda. Até para os outros professores também estudar as dúvidas e responder, né? Acho que não. Vamos finalizar só, orar. Diego vai orar para nós. Amém, família? Então vamos orar. Vamos ficar de pé. De verdade, gente, valoriza essa aula sobre jejum. Tem coisas igual eu tenho visto, né? Eu leio na minha caminhada cristã, a fala sobre oração é muito recorrente, né? Graças a Deus a gente ouve muito sobre oração. Só que tem esses 3 pontos que nós estamos estudando no Sermão do Monte, que praticamente só oração é muito ensinado. A esmola foi muito negligenciada, muitos anos, né? A gente ouve muito pouco falar sobre essa disciplina espiritual, essa adoração por meio de ajudar o próximo, dar as esmolas. Então é muito pouco falado, então a gente precisa valorizar isso. E o jejum, igual a gente falou também, é muito pouco ensinado e às vezes é ensinado ainda errado. Né? Muito do que eu aprendia nos anos tinha muito ligação com barganha, né? Então isso foi muito tratado aqui hoje. E às vezes esse jejum é irresponsável, ficar sem água, sem nada, isso equivale. Então as pessoas meio que impunham regras sobre a forma como você deveria adorar a Deus. Não é isso que a palavra está falando. Não existe isso na Bíblia. Às vezes a gente está colocando doutrinas humanas como doutrina de Deus. Como Deus está falando. Não necessariamente, né, porque deu certo para um, vai dar certo para a gente. Porque um fez, eu também tenho que fazer. Né? Só porque a pessoa expõe alguns dons, às vezes a gente santifica a palavra dessa pessoa. E não existe isso, gente. A única palavra santa, e infalível, irrefutável é a Bíblia. O que está lá é nossa regra, é nossa doutrina. O resto a gente pode usar como boas experiências, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, às vezes vamos usar, às vezes não vamos usar. Mas foi bênção, amém? Essa aula de hoje, eu sei certeza que você precisa pegar essa aula completa, então não falte. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós estamos em Tua presença. Nós clamamos para que esse ensino, meu Pai, entre no nosso coração de forma